Shalom, Lekulam Israelitim, Shalom para todos os israelitas. Aqui é o ancião Asaf Benami Crispim Levi e nosso objetivo é ensinar os mandamentos da Torá. Eu quero hoje falar sobre o item de número 130, separar o dízimo das novidades de 3 em 3 anos para o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão dentro de tuas portas. Está lá em Devarim, Deuteronômio 14, 28 e 29. Mas antes, eu quero pedir, deixe o seu like, faça a sua inscrição, divulgue o nosso vídeo para outras pessoas, para que nós possamos expandir os ensinamentos da Torá. E quero agradecer também aos homens e mulheres de bons corações que têm contribuído para o nosso trabalho de missões, de ensinar a Torá aqui no Brasil, em Israel e em outros países. Que o Eterno abençoe a todos. Bom, e agora vamos para o item de número 130, separar o dízimo das novidades de 3 em 3 anos, para o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro de tuas portas. Devarim 14, 28 e 29. Devarim 14, 28 e 29. Devarim 14, 28 e 29. No fim de 3 anos, tu darás toda uma aser de tua produção. No mesmo ano, o disporás dentro de teus portões. E o levita, porque ele não tem parte nem herança contigo. E o guer, o estrangeiro, e o órfão e a viúva, que estão dentro dos teus portões, virão, comerão e ficarão satisfeitos, para que Yahweh, teu Elohim, possa te abençoar em toda a obra de tuas mãos que tu fizeres. Aleluia. Aleluia. Bom, quando se fala de dízimo e de trumote, de ofertas, nós vemos que hoje tem uma certa rejeição por parte dos kamsutim, ou seja, dos avarentos, que estão se multiplicando na internet gradativamente. Mas os justos do Eterno, eles seguem pelo que está escrito, e o dízimo está escrito na Torá, lá em Vaikra, né? 27, Levítico 27, do 27 ao 30, certamente dareis os dízimos de tudo. O que está escrito pela mão do Eterno, nenhum homem poderá revogar. E bem-aventurado aquele que guarda os mandamentos do Eterno. Bem-aventurado aquele que segue pelo que está escrito, conforme o Eterno ordenou. Ele diz a Yoshua ben Nun, Josué, no capítulo 1, versículos 7 e 8, procura falar desses mitzvot, desses mandamentos, de dia e de noite, porque eles endireitarão os teus caminhos, e procura seguir pelo que está escrito. Então o justo segue pelo que está escrito. Ele não admite interpretação de terceiros. Por que o mundo está cheio de religiões? Porque foram frutos de interpretação dos homens. E aquilo que a Yoshua diz, um cego guiando o outro cego, os dois vão terminar lá no abismo. Então, abra a tua mente e procura seguir pelo que está escrito. Não desvia nem para a esquerda e nem desvia nem para a direita. Aquilo que está escrito na Torá, que saiu da boca do Altíssimo.
Bom, então o Maaser, nós lemos no 127 o primeiro dízimo, lemos no 128, o segundo dízimo deve ser usado nas festas de Yahweh, e agora os 129, os Kohanim, sacerdotes, e os levitas também devem dizimar, e agora separar o dízimo das novidades de 3 em 3 anos, para o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro de tuas portas. Bom, como que eu expliquei no item 127, o primeiro dízimo, que está lá em Vaica, Levítico 27 e 30, né? Em Números 18, do 8 ao 13, Números 18, do 21 ao 24, esse era o dízimo geral, com que a pessoa, por exemplo, ele estava em Beersheba, ele estava em Ai, ele estava em Kiriat Arba, Kiriat Yearim, ele estava em Betel. Então ali ele separava o maaser dele e levava ao Kohen, para que o Kohen pudesse abençoar. Esse era o primeiro dízimo. Inclusive, Devarim 14, 22 a 29, era o geral. E Levítico 27, 30 ao 34. Bom, depois vinha o segundo dízimo, que era usado nas festas. Vamos supor que a pessoa já tivesse dado o primeiro dízimo. Ali, no geral, vamos supor que ele estava ali em Beersheba, deu o primeiro dízimo, mas chegava perto das festas. Então, ele já preparava aquilo que ele ganhou, daquele dia que ele deu aquele primeiro dízimo, até as festas, e levava-o das festas, né, que era o segundo dízimo. Né? Bom, e o terceiro dízimo, né, era o que era recolhido para o homem pobre, para o levita, o órfão, a viúva e o estrangeiro, né, que está lá em Devarim 14, 28 e 29, que nós acabamos de ler. Né. Então, para que servia o maaser? Servia para sustentar os Kohanins, porque eles não tinham herança em Israel. Os Kohanim Leviim que ensinavam a Torá. Se um homem não ensina os mandamentos do Eterno, conforme os levitas ensinavam antigamente, ele não é digno de receber nem as ofertas e nem os dízimos. Porque os dízimos e as ofertas, lá em Números 18, do 25, 26, o Eterno diz, todos os dízimos que eu dou, né? Vamos até confirmar esse versículo aqui, Números, né? 18, do 25, né? Vamos ler do 24. Mas o maaser dos filhos de Israel, que eles oferecerem como uma oferta de trumá a Yahweh, eu tenho dado aos Levim, aos levitas, por herança. Portanto, eu tenho lhes dito, entre os filhos de Israel, eles não terão herança. E Yahweh falou a Moshe, dizendo, fala com os Levim e dizes, quando vós receberdes dos filhos de Israel maaser, o dízimo, que eu lhes dei por sua herança, então vos oferecereis uma oferta de terumá dele para Yahweh, a 10ª parte, o maaser. Então, temos visto da parte dos Kamtsutim, ou seja, dos avarentos, muitas que não dão maaser, que não devolvem o maaser, porque o maaser não é nosso, ele é do Eterno. Uns falam, isso aí era lá em Jerusalém, só que ele não leva nem em Jerusalém nem aqui. Ou isso era dado em mantimentos, que é uma falácia, porque Abraão deu ouro e prata, e quando você tinha que trocar o dinheiro, você tinha que trocar em dinheiro. Era ouro e prata, a moeda corrente da época. Bom, mas eles argumentam isso, que
Ah, era só em alimento. No fim, ele não dá nem alimento, nem ouro, nem prata, nem dinheiro, papel, não dá nada, né? Porque ele já tem por instinto um espírito maligno para negar ali de dar uma Asher. Bom, e o terceiro, né? Essas pessoas falam, não há levita, né, mas diante do Eterno, o que é desmentido lá é desmentido em Levítico e desmentido também em Irmiarro, né? Irmiarro. Nós vemos que o Eterno disse, nunca faltará levita diante de mim, né? Eu sou um levita. Tem muitos levitas ensinando a Torá, que são dignos do Maaser, mas muitos que ensinam tradições religiosas de homens, que ensinam leis que não estão dentro da Torá, isso não é digno de receber o Maaser nem as contribuições. Bom, então, de 3 em 3 anos, ainda aquele homem justo e de bom coração separava as novidades da terra, né? E ele ali dava para o levita, para o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estava dentro das portas dele, né? Não era lá em Jerusalém, não. Às vezes era Beersheba, às vezes era Betel, às vezes era Ai, Kiriat Arba, Kiriat Yarim e outras cidades. Bom, nós vamos ver esse item de número 130 na Torá oral. Torá oral no tempo de Abraham, no tempo de Noa, no tempo de Yitzhak. Inclusive essa falácia de religião que fala que só tem as 7 leis de Noa ou de Noé, isso é uma falácia, porque Noé guardou toda a Torá no meio de uma geração adúltera e perversa. Bom, esse item 130, separar o dízimo das novidades, de 3 em 3 anos, para o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão dentro de tuas portas. Bereshit 28, 20. Bereshit, Gênesis 28, 20. Bereshit, Gênesis 28, 20. E Jacó jurou num voto, dizendo, se a palavra de Elohim estiver comigo, e me guardar nesse deré que eu estou a seguir, e me der lerem, pão para comer, e vestes para continuar a vestir. Então, se eu voltar outra vez para Bait de meu Abba em Shalom, então a palavra de Yahweh será o meu Elohim. E esta pedra, a qual coloquei por um pilar, será Bait de Elohim, e de tudo o quanto tu me deres, eu seguramente te darei uma Asher. Então o Eterno dava e dá para o justo que guarda a sua Torá. Como está escrito em Devarim 28, do 1 ao 14, abençoarei a tua amassadeira, abençoarei o teu pão, abençoarei o fruto do teu ventre, abençoarei o teu campo, abençoarei os teus animais, abençoarei tudo que você colocar às suas mãos. E se o inimigo vir por um caminho, ele fugirá por 7. Aleluia. E desviarei a enfermidade de ti. Então este é as bênçãos que o Eterno falou. Quando tu guardares os meus estatutos, meus juízos. Não é tradição religiosa de homens, de livros que não estão escritos na Torá, né? O justo, ele só tem a lei dentro do seu coração, está no Salmo 37. O justo tem a lei dentro do seu coração. Ele não tem tradições religiosas. Ele não tem nada que venha, ou abolam, que venha atrapalhar
ele dentro do seu coração, só a Torá. Aleluia. Bom, e para finalizarmos, nós vamos ler esse item de número 130. Esse item de número 130. Separar o dízimo das novidades de 3 anos para o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão dentro de tuas portas. Né? Vamos para a Torá no tempo de Yoshua e dos seus talmudins. E Yaakov, Tiago. 1:27. Tiago 1:27. O serviço puro e sem mancha para com o Abba Yahweh é este: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se a si mesmo e não se corromper pelo Olam Hazé. Então, quando Yaakov falou isso, ele baseou na Torá, nesse item de 3 anos, ajudar o pobre, o órfão, a viúva e o necessitado. Que o Eterno abençoe você e sua família e que abra o seu coração para você entender os mandamentos que estão escritos na Torá. Amém.